Olá, estudante da Escola Miriam Marroquim, Tropa de Elite 2, foco no Enem, professor Wagner para mais uma aula de Biologia. Vamos para a nossa aula 27, hoje são 30 de julho de 2021, ainda abordando o conteúdo de Ecologia. Começamos a responder algumas questões, respondemos as questões 1 e 2 na aula passada e hoje vamos responder mais duas questões, tá ok? Então vamos para a questão 3 do Enem 2011, ainda abordando aquele conteúdo de cadeias alimentares e teias alimentares, tá certo? Então, é uma questão bem simples e é só um pouco de atenção que vocês conseguem responder essa sem problema algum. Então, vamos lá para o enunciado. Os personagens da figura estão representados em uma situação hipotética de cadeia alimentar. Suponha que na cena anterior, nessa cena aqui, né, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar, né? Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem sucedido, ou seja, se alimentar do homem e servir de alimento para os abutres, tigre e abutre ocuparão respectivamente os níveis tróficos D. Então aqui ele falou, né, descreveu uma possível cadeia alimentar e quer saber, dentro dessa cadeia, os níveis tróficos que ocupariam esses dois grupos aqui, no caso, né? Seria o tigre e o abutre, tá certo? Vamos representar como seria essa cadeia alimentar. Então, temos aí as frutas, ou grãos, né? Como ele foi colocado, servindo de alimento para o homem e o homem servindo de alimento para o tigre. Então, lembrando que a seta vai apontar sempre para o que está se alimentando e o tigre servindo de alimento para o abutre. Lembrando que em uma cadeia alimentar, os itens, né, os grupos ocupam diferentes posições e essas posições, né, são os níveis tróficos. Então, por exemplo, as frutas, como vem de uma planta, que é um ser produtor, né, a gente coloca ele como o primeiro nível, né, dos produtores, seres capazes de produzir seu próprio alimento. E temos o homem que se alimenta das frutas, chamados consumidores primários, né, ou herbívoros. Então, ele vai ocupar essa posição na cadeia. E os animais, no caso, que se alimentam dos consumidores primários, a gente chama de secundários. E os que se alimentam dos secundários, a gente chama de terciário. Tá certo? Então, aqui temos a posição de cada um desses itens nessa cadeia alimentar. Então podemos observar que o tigre ele vai ocupar o quê? A posição de consumidor secundário e o abutre consumidor terciário. E a partir daí fica fácil saber que a alternativa seria a letra C. Tá ok? Então você já tem o conteúdo falando um pouco sobre cadeias alimentares, dê uma lida e tentem responder outras questões desse conteúdo. Vamos aí para a questão seria a 5, tá certo, gente? Eu pulei a questão 4, por quê, professor? Ela vai, é de próximo conteúdo que vamos ver, a parte de ser humano e meio ambiente, tá certo? Então eu deixei para trabalharmos depois, após o conteúdo, e aí eu pulei para a gente responder a questão 5, que foi do Enem 2016, que vai abordar mais ou menos ainda essa temática. Ao percorrer um trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceo e peixes, ocorre a transição desses elementos de forma inorgânica para orgânica. Em qual grupo de organismo ocorre essa transição? Então vamos lá. O fitoplâncton seria o equivalente às plantas, né? Então são as microalgas, como são faladas. Então elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então elas são capazes de pegar a matéria inorgânica. Que matéria inorgânica é essa, professor? Água,
o gás carbônico, tá certo? E sais minerais e outras substâncias, além da luz solar, tá certo? E a partir disso consegue produzir a matéria orgânica, sendo a principal o C6H12O6, o famoso açúcar, o glicose, tá certo? E é a partir dessa matéria orgânica que os outros grupos vão se alimentar e sendo transferida essa energia. Mas tudo vai partir dessa transformação feita pelo fitoplâncton, tá ok? Então é ele que vai iniciar esse processo de transição de mudança da matéria inorgânica para a orgânica. Então, temos aqui como alternativa correta, seria a letra A, sem dúvida alguma. Tá ok, gente? Então, uma questão bem fácil também que caiu no Enem. Ok? Então, é isso, gente. Respondemos as duas questões. Vocês viram que as questões são simples. Basta saber ou entender o conteúdo, que aí não terá dúvida nenhuma na hora da resolução. Certo? E aí fico por aqui. Um abraço e vejo vocês na nossa próxima aula.